Após liberação de Edson Fachin, TSE volta a analisar abuso eleitoral da chapa Bolsonaro-Mourão. Luciana Verdolim. O Tribunal Superior Eleitoral vai retomar amanhã o julgamento em torno de 2 ações sobre supostos ataques cibernéticos em rede social para beneficiar a chapa Bolsonaro-Mourão durante a campanha eleitoral de 2018. O julgamento acontece depois dos recentes ataques de aliados do presidente Bolsonaro ao Judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, cujos ministros fazem parte do TSE. O relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes, tomou posse no tribunal na semana passada. O temor aqui dentro do Palácio do Planalto é de que os recentes desentendimentos, inclusive as críticas do próprio presidente Bolsonaro, acabem repercutindo de forma negativa no julgamento. O presidente da Casa, no entanto, o ministro Roberto Barroso, garante que o julgamento se dará de forma imparcial, levando-se em consideração apenas os fatos. Aqui ninguém é perseguido e ninguém é protegido. A gente faz o que é certo. A ação foi proposta por Guilherme Boulos e por Marina Silva, que eram candidatos à presidência da República em 2018. Boulos lembrou que a ação foi protocolada uma semana antes do primeiro turno das eleições. Ele classificou a campanha de Bolsonaro como uma máquina de fake news, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Por isso, defende a cassação da chapa por crime eleitoral. Segundo Guilherme Boulos, a denúncia fica ainda mais séria depois das informações que estão aparecendo agora na CPMI das fake news no Congresso Nacional. O julgamento começou no fim de novembro. O relator, o ministro Og Martins, recomendou o indeferimento do pedido. O ministro Edson Fachin, no entanto, pediu um tempo maior para analisar a questão. A advogada de Bolsonaro, Karina Cufa, na oportunidade, negou que o presidente tenha tido qualquer tipo de participação na invasão de um grupo virtual denominado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que reunia mais de 2.700.000 pessoas. O nome do grupo foi alterado para Mulheres com Bolsonaro, um mês antes das eleições. A advogada explica que o presidente estava no hospital na época, se recuperando do atentado à faca, quando tomou conhecimento do grupo. Primeiro, não houve qualquer participação, conhecimento, anuência dos investigados. Ali não bastava de manifestações em razão de um tema que estava sendo noticiado pela própria imprensa, e o próprio candidato Jair Bolsonaro imaginava que aquela página seria em seu apoio e não teria como identificar ou saber de uma invasão ou de uma troca de nome. Na sexta-feira, a defesa do presidente Jair Bolsonaro pediu ao TSE para que o inquérito do Supremo contra as fake news não seja incluído nos 2 processos que correm no tribunal contra a chapa vencedora das eleições presidenciais, como pediu o Partido dos Trabalhadores. A investigação contra Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão é por suposto abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. Os processos apuram se a chapa vencedora das eleições contratou ou não indevidamente empresas de disparo de mensagens falsas em massa pelo WhatsApp contra os adversários. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, tudo isso aí é um script muito mal redigido, né? Tem todo o cheiro de golpismo e de apelação para tentar revirar no tapetão aquilo que foi perdido nas urnas. Começa com a figura do Boulos, né? Dando entrada com pedido junto com Marina, um STF que tem até mesmo um decano que considera o presidente uma espécie de Hitler tupiniquim, tudo isso para tentar realmente reverter a vitória das urnas de alguém que usou, inclusive, muito menos recursos do que os seus adversários. Isso me remete muito ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos, quando a oposição, incrédula com o resultado, né, das eleições, fez de tudo e apostou durante 2 anos numa espécie de suposto conluio de Trump com os russos, e que isso teria dado a vitória ao republicano. Depois de 2 anos de muitas investigações, muitos recursos colocados à disposição dessas investigações, 500 pessoas intimadas e tudo mais, concluiu-se que era um pastel de vento. Chega, né? Tem que aceitar a derrota nas urnas, e quem não está satisfeito com o governo, 2022 vem aí.
É o famoso terceiro turno, né, das eleições. Tentam, ao longo desses 4 anos, retirar do presidente Bolsonaro a legitimidade que as urnas deram a ele, né? Mais de 50 milhões de votos para fazer dele o presidente da República. Se você gosta, se você não gosta, se você tem críticas, aí é outra história. Mas que existe um processo democrático que precisa ser assegurado no Brasil, isso é fato. Agora, vejam só que curiosidade isso, né? O mesmo Boulos que reclama dessa ação, né, que quer fazer com que a chapa seja impugnada, seja cassada aí pela Justiça Eleitoral, gastou mais do dobro do próprio presidente Bolsonaro. E pasmem, esse recurso, 99% de dinheiro público, ou seja, nenhum tipo de financiamento privado, 100% público, dinheiro tirado do bolso do cidadão. A campanha do PT custou mais de 19 milhões de reais. A campanha do presidente Bolsonaro não chegou a gastar 3 milhões de reais. Ou seja, a gente pode criticar aqui o presidente da República e temos legitimidade para isso. Essa aproximação indevida com o Centrão é algo que me incomoda e eu falo toda vez aqui no Jornal da Manhã que eu acho que isso é péssimo para o Brasil e péssimo para o presidente da República. Agora, querer usar argumentos para acabar com o processo democrático no Brasil, sendo que esses mesmos candidatos que estão questionando gastaram milhões de reais, inclusive de dinheiro público, não dá para a gente admitir, né?